Um cristão deve votar somente em candidatos cristãos? Seu pastor costuma escolher o seu voto? Isso e outras cositas más nós veremos no vídeo de hoje. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área e o vídeo de hoje é sobre política. Imagina que o aparelho que você está me assistindo agora seja uma urna eletrônica. Seja o seu desktop, seu celular. Vamos simular uma votação. Primeiro você aperta no like e aí pronto, já confirmou que você gostou desse vídeo, tá certo? Não, foi um gancho bom. Pensa comigo aqui agora. Aqui você vai aprender conteúdos bíblicos dentro de uma perspectiva de cristianismo equilibrado. O evangelho ensinado por Jesus para nossa aplicação diária. Vídeos semanais, então não fica de fora, meu amigo, porque aqui a gente vai ter conteúdo inteligente, base bíblica e equilíbrio espiritual, que de verdade é o que eu mais estou sentindo falta por aí. No próximo domingo, agora dia 15, eleitores de 5.570 municípios vão às urnas para eleger prefeitos e vereadores para os próximos 4 anos. E é importante que você entenda que prefeito e vereador muitas vezes têm um impacto mais direto na sua vida do que o próprio presidente da República. Mas é engraçado que essas eleições estão sendo abafadas, e não é nem por causa da pandemia, mas sim por causa das eleições americanas. Tem muita gente esquecendo da eleição da sua cidade, preocupado com o estado de Michigan, e os debates sobre prefeitura estão pobres, enquanto a polêmica de Trump e Biden está lá nas alturas. Cara, você já viu como é que tá o clima na Pensilvânia? Oi? Clima onde? A minha grande preocupação são com os delegados da Geórgia. Ah, sua preocupação tá lá na Geórgia, né? Ainda bem que aqui na Suíça tá tudo uma maravilha. Fala sério, em Michigan teve mortos votando. Aí realmente eu também perco o sono, né? Mexeu com um zumbi. Não que as eleições nos Estados Unidos não sejam importantes, não é isso. Mas sem querer estragar teu barato, é bem menor do que estão falando por aí. Se for um republicano, vai dar certo. Se for um democrata, vamos ter problemas. Ou vice-versa. Na boa, essa diferença é quase que mínima. Então, antes de eu te explicar o que você tem que fazer como um cristão, vamos só fazer um dever de casa aqui. Você sabe o que o prefeito faz, o que o vereador faz? O prefeito é o responsável pela iluminação da sua rua, pelo ensino público da sua região, pelo sistema de transporte urbano, uma cidade limpa, arborizada, com asfaltos no lugar certo, sem buracos, coisas que mudam diretamente a nossa qualidade de vida, que valoriza o comércio local, que valoriza a sua quadra, a sua rua, e também da guarda municipal. Presta atenção, tudo impacta direto na sua vida, enquanto o vereador tem o papel de criar leis e fiscalizar o poder executivo, ou seja, fiscalizar o trabalho da prefeitura. Antes de qualquer coisa, precisamos entender que, como cristãos, somos também cidadãos e precisamos exercer com responsabilidade o nosso dever cívico. Então, por favor, não me vem com esse papinho de sou cristão, sou cidadão do céu. A minha morada não é aqui, a minha morada é na glória. Ou larga de ser fanático. Não, você não é cidadão do céu, você é cidadão da terra. Um dia você será cidadão nas regiões celestiais. Aleluia por isso, glória a Deus. Contra as regalias políticas e pela paz em Pernambuco, vote Jesus, 33-333. Mas enquanto você for terráqueo, você é cidadão desta terra e precisa fazer dela um lugar melhor. E nós fazemos isso agindo como pessoas decentes, orando, intercedendo ao Senhor, pedindo que a graça dele se manifeste sobre a nossa vida, a nossa família, a nossa sociedade e também exercendo o voto. Agora toma muito cuidado, tá? Porque dependendo da igreja que você frequenta, você pode ter um pastor que te direciona em quem votar. E não é nem uma sugestão, é quase que uma ordenança espiritual. Como pastor, ele é uma figura que representa Deus na sua vida, ele é o mensageiro da palavra de Deus, ele é uma representação importante. Então, se ele fala de Jesus e também fala do candidato fulano de tal, eu vou dar valor à opinião dele.
Infelizmente não é bem assim. A Bíblia diz: analisai a tudo e retenha o que é bom. Nesse caso, você tem que analisar as coisas e não ser massa de manobra. Dependendo da igreja, eles não têm nem só um candidato. Algum membro da igreja é o próprio candidato. Então, eles geram candidatos de dentro da igreja. E quem não votar nele ou nela está fora da visão. Você já ouviu esse termo? Como se fosse um rebelde, uma pessoa que não ama a Deus e que é um revoltado na vida espiritual. Então a pergunta é: se você é membro de uma igreja onde o seu pastor manda você votar em alguém, você vai votar nesse alguém só porque o seu pastor está mandando? Sim, claro. Não, meu amigo, tá errado. Você tem que votar em quem você acredita que é o melhor para sua cidade. Eu tenho um vídeo e vou colocar aqui no card, que fala, gostou do Bolt? Que fala sobre por que pessoas saem da igreja com razão de sair da igreja. Não é desviar, não. Por que pessoas saem da igreja com razão. O vídeo ficou muito legal e eu quero que você assista e depois coloque nos comentários o que você achou. Já que você não vai votar porque o seu líder espiritual mandou você votar, como então que você vai usar o seu poder cívico? Vendo quais são os candidatos crentes e pronto. Jamais, não faça isso, por favor. É natural que a gente se identifique mais com alguém que professe a mesma fé que a gente. E ter representações religiosas na política, eu acho que é importante, sim. Então eu não vou dizer que isso não é um dos fatores, mas não pode ser o único e nem mesmo determinante. Até porque existem muitos cristãos envolvidos em escândalo de corrupção. Eu fico triste quando a gente vê oração da propina, rachadinhas para levar dízimo à igreja e quantos outros escândalos. Então, infelizmente, nós temos que tomar muito cuidado, porque muitos cristãos que vão à política queimam o filme, dão um mau testemunho gigantesco. Então também não é para ter trauma, porque eu já vi crente falando assim: eu não voto em crente de jeito nenhum. É outro extremo. E a Bíblia nos ensina a ser o quê? Equilibrado. Eu não vou votar só porque é crente e também não vou deixar de votar só porque é crente. Assim também qualquer outra confissão de fé. A minha pergunta para você é: você prefere um crente incompetente ou um ateu competente? Só tem essas duas opções. Eu particularmente prefiro um ateu competente. Agora, se nós tivermos uma pessoa que é base bíblica e que também tem uma boa capacidade de gestão para a cidade, é um dos candidatos, se não o candidata ideal. Agora me diz aí, como é que você vai votar? Eu não vou votar em quem meu pastor quiser que eu vote e não vou votar em crente, vou votar num ateu. Você precisa, em primeiro lugar, entender em qual partido aquele candidato está. Por quê? Porque o candidato ele não existe sozinho, ele está dentro de um partido. Então você precisa conhecer o partido daquele candidato e a partir daí você vai entender melhor aquela figura que você está pretendendo votar. Dá uma olhada se ele é de extrema esquerda, centro-esquerda, centro-direita ou extrema-direita. Hoje em dia não é uma regra, mas a maioria dos candidatos cristãos tendem a ser de centro e de direita. Claro, tem cristãos de esquerda. Tem, entendi. Quem é de esquerda é do diabo e quem é de direita é de Deus. Não, pô, também não é assim, bicho. Até porque é um discurso novo. Estão colocando na cabeça de quem tem preguiça intelectual de que a direita é de Deus e a esquerda é do diabo. Mas a igreja evangélica defendeu já partidos de esquerda. Muitos pastores hoje que descem o pau na esquerda já defenderam o PT, já subiram no palanque com o PT, já tinham interesses políticos com Lula ou Dilma. Então é importante você entender que tem gente boa na direita e gente boa na esquerda. A direita tem mais tendência à visão cristã, à família tradicional. Isso realmente. Mas não significa que todo direitista é um teólogo, é um cara de Deus, inspirado por Deus, e da esquerda é antagônico a isso. Não é assim que funciona. E eu fico chateado, sabe por quê? Porque tem pastor que tem interesse pessoal. E as grandes igrejas, normalmente, tem muitas grandes igrejas que têm interesse em quê? Em concessões para ter programa de rádio, programa de televisão, alvará de funcionamento de templos
salomônicos que não tinham alvará, e aí entra a figura do presidente, do governador para intervir nessas coisas. Então, a figura que estiver ali na liderança disposta a ajudar essas denominações é a camisa que esses caras vestem. Então, ele pode ser de direita, de esquerda, de centro, de cima, embaixo, puxa e vai, tanto faz, mas desde que esteja de acordo com a visão e o interesse daquela igreja. E aí, como é que o pastor fala? Que aquela figura pública está na direção de Deus, porque abençoando ele, a igreja dele, vai estar abençoando o reino de Deus, como se todo o reino fosse a igreja dele. Mas aí tem outro pastor do outro lado da rua, que é outro templo, que é outra concorrência, que está com outro candidato, porque aí a concessão da emissora de TV não vai para um, vai para outro. Então toma muito cuidado com esse tipo de coisa, porque é sério, voto é sério, e eu digo mais, voto é sagrado. Então toma muito cuidado para não vender seu voto para uma liderança que não está interessada necessariamente no bem da cidade, mas sim nos interesses daquela denominação. Entendida essa ideia de esquerda, direita, o partido, aí você vai para o candidato. E o que você tem que fazer? É sua obrigação. Não vem com é tua obrigação sim. O que você tem que fazer? Ler o plano de governo. Então tem os candidatos à prefeitura do Rio, todos eles têm o plano de governo. Escreve lá, plano de governo e o seu candidato. São Paulo, todos os candidatas têm o plano de governo na internet. E é ali que você vai ler e entender o que eles querem fazer na saúde, na educação, na segurança, urbanismo, enfim, todas as pautas importantes do teu dia a dia, eles estão colocando ali. Agora, tome muito cuidado também, porque o plano de governo é uma diretriz, mas muitas vezes é um conto de fadas, porque eles querem resolver o mundo em 4 anos. Porém, é um direcionador. Então, por exemplo, tem muita gente que fala assim, eu sou Bolsonaro, bolsominion e defende o presidente. Veja quem defende totalmente o presidente na época das eleições ou até no dia de hoje. Veja quantos leram o plano de governo dele. Ou então fala, não, Haddad, é PT, tá 13, vamos que vamos. Quantos leram o plano de governo do Haddad? Então a gente tem uma discussão à prefeitura hoje, quantos realmente leram o plano de governo dos seus candidatos? Que brasileiro não gosta de ler e tal. Meu irmão, cara, é uma decisão importante. É a pessoa que vai ficar responsável pela tua cidade. Você não tem interesse de ler o que ele pensa para ela? Se você entender o partido dessa figura e conhecer o plano de governo dela, você faz parte de um resumido grupo e está à frente de 95, 97% dos demais eleitores do país. Porque quem faz isso é mínimo. Ficam preocupados só com meme na internet, com piadinha, com discussão em Facebook, mas profundidade intelectual política não possuem. E você fazendo isso vai largar na frente e vai ter muito mais condição de tomar uma decisão inteligente no dia da votação. Algumas pessoas devem estar pensando, e o pastor Léo vai votar em quem, né? Chega aí. Eu moro em Brasília. Aqui não tem eleição para prefeito e vereador. Gostou do vídeo? Então deixa o seu like, compartilha ele pelo menos com uns 3 amigos, pode ser? E coloca aqui nos comentários o que você acha sobre cristão e política, como é que funciona aí na sua igreja, tem alguma ideia para comentar, para compartilhar com a gente? Bota aqui nos comentários e vamos continuar esse vídeo conversando aqui embaixo, tá certo? Valeu! Beijo no coração, forte abraço!